já parou pra pensar por que todos nós não falamos a mesma língua? Porque assim, se você parar pra pensar, você pensa parado. Não, tô brincando. Tô bobo hoje, galera, perdão. Se você parar pra pensar, a gente veio todo mundo do mesmo lugar, viemos todos do mesmo, né, ancestral comum, a gente tem todo mundo a mesma origem. Por que todo mundo não fala a mesma língua, então? É isso que o Pedro Loss vai contar pra gente hoje. Sim, a gente vai reagir a Pedro Loss. Quanto tempo, né? Tem tempo que a gente não reage a ele. Eu vou ficar bem pequenininha porque eu sei que esse vídeo tem bastante info. Só pra deixar claro, tá? Eu tô perdendo uma live do Matando Matheus a grito pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Então valorizem, beleza? E é isso. Vamos lá, galera? Bora? Que eu vi fartas. Bom venão ao Cienko Kyutag. Calma aí, não precisa mudar a configuração de idioma no YouTube, tá tudo certo. Isso foi só uma saudação em uma outra língua. Não é uma língua oficial de nenhum país. Na verdade, não é nenhuma língua natural, digamos assim. Mas eu garanto que ela existe de verdade. Fica até o final do vídeo que você vai entender direito essa história. Será que é espartano? É espartano o nome daquela língua que era pra ser a língua internacional e nunca pegou? Eles criaram uma língua, gente, que era pra todo mundo falar, nunca colou. O inglês meio que substituiu esse... Eu sei disso por causa de Turma da Mônica. Tinha um gibi da Turma da Mônica que era Lá vem o disco voador. Vem aí o disco voador. Cadê? Onde é que tá o disco voador? Já chegou o disco voador. É isso. Aqui, ó. Aqui. Esperanto. Não é espartano, não. Esperanto! Não é espartano, não, gente! Seja bem-vindo a esse teste. Não está funcionando. Será que eles sabem ler português? Talvez eles só fariam Esperanto. Esperanto é uma língua universal criada para facilitar a comunicação entre os povos. É isso, não é espartano, não, gente. Ai, eu se divirto. Mas antes de a gente chegar lá, eu não sei se você já parou pra pensar em como tudo seria muito mais fácil se a humanidade inteira falasse a mesma língua. A comunicação entre as pessoas do mundo todo seria bem mais prática e eficiente. Por que, então, isso não acontece? Afinal, se os seres humanos andam, pulam, dormem, fazem tanta coisa igual, por que todo mundo não fala igual também? A verdade é que os primeiros humanos já se expressavam muito antes do surgimento de qualquer idioma. As formas de comunicação não verbal sempre existiram entre os nossos ancestrais. E até em outros animais, como esse cachorro aqui abanando o rabo pra mostrar felicidade. Sim. Deixa um like pra essa fofura. Seja com os gestos ou expressões faciais capazes de transmitir ideias de medo, nojo, felicidade ou tristeza, seres humanos já se comunicavam muito antes das palavras serem inventadas. Existiam também os desenhos. As famosas pinturas rupestres permitiam que os humanos do passado se expressassem e deixassem registrados pequenos fragmentos da história da nossa espécie. Pessoas, animais, a natureza e até os primeiros mapas foram eternizados nas paredes das cavernas algumas dezenas de milhares de anos atrás. Mas e quanto à fala? Quando foi que seres humanos se diferenciaram de vez dos outros animais e passaram a se comunicar através das palavras e dos idiomas? E às vezes era melhor não ter feito, né? Às vezes era melhor não ter ficado sem falar. Para o biólogo Charles Darwin, considerado o nome mais importante dos estudos sobre a evolução das espécies, a nossa linguagem surgiu justamente a partir da imitação dos animais. Ainda no século XIX, Darwin escreveu: "Não posso duvidar que a linguagem deve sua origem à imitação e modificação, auxiliada por sinais e gestos de vários outros sons naturais, as vozes de outros animais e os próprios gritos instintivos do homem." Outros cientistas apontam diferentes explicações para o surgimento da comunicação verbal. Para alguns pesquisadores, os primeiros sons imitavam não só os animais, mas os próprios gestos manuais do ser humano. Imagina, você conversando com seu amigo. Au, 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 au. Miau, 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 miau. Ah, vai tomar no seu p***, então. Eu avisei que eu tava boba hoje. Por exemplo, o som de pode ter dado origem ao som de pá. O som de pode ter dado origem ao som de shh. E por aí vai. Tem também quem diga que tudo começou com as interjeições, aqueles sons que a gente solta até sem querer de surpresa, prazer ou dor, por exemplo. Ou seja, talvez a primeira palavra da história tenha sido o ai de um Neandertal que deu uma topada na mesinha de centro da caverna. Outra teoria aponta que a comunicação verbal nasceu do trabalho coletivo. Inclusive tem uma... Eu tava esses dias assistindo um vídeo de uma sociedade em que eles não usam necessariamente as palavras articuladas como a gente usa, mas sim algumas interjeições, alguns jeitos, tipo... E é assim que eles se comunicam, tipo, esses são os nomes deles, tipo, obviamente eu não sei o que eu tô falando, mas eles usam essas interjeições, essas coisas, tipo, isso é uma palavra, uma frase. Loucura, né?
numa tentativa de sincronizar o esforço muscular. Tipo quando você e os seus amigos precisam carregar um objeto pesado juntos e falam 1, 2, 3, já! Mas sem que existissem as palavras 1, 2, 3 e já. É tudo na base dos grunhidos. No fundo, é possível que a resposta correta seja todas as anteriores. Ou seja, os seres humanos não acordaram de um dia pro outro se comunicando perfeitamente. Gente, eu não aguento que ele é o Daniel do BBB, cara. Eu nunca supero isso. Aos pouquinhos, a nossa linguagem foi surgindo através de barulhos aqui e gemidos ali. Só pra deixar claro, ele não é o Daniel do BBB. Ele é realmente muito parecido. E aí, ao longo do tempo, o nosso aparelho fonador foi se desenvolvendo, permitindo que uma amplitude cada vez maior de som saísse da nossa boca. E então os humanos foram aos poucos batizando cada um dos objetos ao seu redor com nomes e sons diferentes. Além disso, em algum momento a linguagem humana sofreu uma mudança única na história da evolução, a capacidade de ser criativo com a linguagem. Por exemplo, a frase Pedro Abacaxi acabou em Yorkshire provavelmente nunca foi dita antes. Esse tipo de criatividade não tem precedentes em outros animais. A linguagem animal é direta. Um cachorro abanando o rabo é sempre um cachorro feliz. Já a linguagem humana tem bem mais camadas de complexidade. E o exato mesmo sinal pode significar coisas diferentes e situações diferentes. Por exemplo, eu amo a minha equipe que tá comigo aqui nessa sala. Ou eu amo a minha equipe que tá comigo nessa sala. Além de ter linguagem, os humanos também criam linguagem de formas diferentes, na forma de sinais, escrita ou língua oral. O processo que deu origem às mais de 400 mil palavras que existem só em português, além das outras milhões de palavras em milhares de idiomas ao redor do mundo. Esse é o tema de estudos de uma grande área do conhecimento chamada linguística. Nomes como Ferdinand de Saussure, Mikhail Bakhtin e Lev Vygotsky dedicaram suas vidas a entender e tentar explicar como funciona a sistematização das línguas humanas. O primeiro idioma de que se tem conhecimento foi o chamado proto-indo-europeu. Ele foi a raiz da maior parte das línguas que são faladas no mundo até hoje em dia. E quando eu digo raiz, é porque a gente pode pensar exatamente como se fosse uma árvore. A raiz cresce e dá origem ao tronco Que doideira. Isso sem contar a quantidade de dialeto que tem, né? Bizarro. por sua vez se divide em uma série de galhos. E foi assim que aconteceu com a nossa linguagem. A árvore do proto-indo-europeu não foi a única nessa floresta da comunicação humana, mas foi certamente a que mais cresceu e a que mais gerou frutos. Todos esses idiomas... E assim, eu não sei se eu tô muito me adiantando aqui, mas essa questão das línguas hoje em dia, ela começou como uma coisa extremamente primitiva e hoje em dia é extremamente importante para as RI e para a política no geral, porque quando a gente pensa, e acho que a gente vai voltar novamente num conceito que eu falo aqui no canal o tempo todo, que é soft power, né? O poder indireto, o poder brando. Uma das formas de poder que existe hoje em dia é exatamente a língua. Quando todo mundo fala a sua língua, quando no mundo inteiro existe placa com a sua língua, né? Isso é sinal de poder. Não à toa, a gente tem o inglês, que é a língua das duas últimas hegemonias que a gente viveu, né? Estados Unidos e Inglaterra, em todos os lugares como língua universal e não o espartano / esperanto, entendeu? Então, querendo ou não, a língua ela começou como uma forma de comunicação primitiva, mas hoje em dia ela também é parte da forma que a gente enxerga e demonstra poder. Idiomas nasceram daquela raiz em comum. Em alguns casos, essa ramificação aconteceu ainda lá atrás no passado. Por isso que, sei lá, o inglês é tão diferente do nepalês. Já o português e o espanhol, que se distinguiram há bem menos tempo, têm muito mais semelhanças. Não se sabe o local exato onde o proto-indo-europeu surgiu, mas cientistas acreditam que tenha sido mais ou menos onde hoje fica a Turquia. E aí, conforme os seres humanos foram migrando pelo mundo, as línguas também foram se diferenciando. Além disso, as guerras e as invasões de terra também levaram à proliferação de idiomas. Por exemplo, quando os romanos conquistavam uma região, eles levavam o latim. Mas ao mesmo tempo, eles também absorviam palavras dos idiomas locais das terras que foram ocupadas. O que foi uma coisa que aconteceu muito com o português brasileiro, né, galera? A gente tem uma variação muito grande do português de Portugal exatamente por isso, porque a gente tem aqui as línguas indígenas, a gente tem uma biodiversidade e uma quantidade territorial muito maior, assim, né, muito superior. Querendo ou não, a gente também tem influência dos latinos, né, que também falam um espanhol muito diferente da Espanha. Então, a gente tem muitas influências diferentes das de Portugal e por isso a gente fala uma língua tão diferente. Não só por isso, né, mas esse é um dos motivos. Então, mais legal, né? Tô brincando, galera. Português que me seguem, eu amo vocês. E aí, imagina esse processo acontecendo o tempo inteiro durante milhares de anos, nos mais diversos cantos do mundo. O resultado foi a subdivisão daquele primeiro idioma original em milhares de línguas super diferentes entre si.
E são literalmente milhares. No mundo todo existem cerca de 7.000 idiomas diferentes. Só no Brasil são mais de 200. A maioria absoluta é de línguas indígenas, como Guarani, Yanomami, Guajajara e tantas outras. E tem ainda comunidades que falam línguas estrangeiras, como o pomerano, que é parecido com o alemão e é utilizado especialmente em algumas cidades capixabas e do sul. Além, é claro, de Libras, a língua brasileira de sinais e uma das línguas oficiais do Brasil. E a propósito, para quem não sabe, cada lugar tem a sua própria língua de sinais. Ela não é universal, existem algumas centenas no mundo afora. Mas voltando para as línguas faladas, assim como acontece no Brasil, outros países têm situações parecidas. E sabe uma discussão que eu vejo muito das pessoas falando de unificação da língua de sinais, né? Mundial, unificar tudo. Eu entendo o propósito disso, mas eu discordo completamente. Assim como língua falada, né? Língua verbal, os sinais, eles também têm suas regionalidades, eles também têm a sua cultura intrínseca daquele país. Eles também têm suas particularidades que não podem ser apagadas assim de uma hora pra outra, né? A mesma coisa que a gente fala, não, vamos só usar o inglês daqui pra frente e perder toda a particularidade da língua portuguesa e da língua francesa e da língua germânica, enfim, todas elas, porque é impossível a gente criar uma língua que sirva a todos igualmente. Então alguém vai se sobressair nessa questão, né? Então esse negócio de unificar, apesar de ser prático teoricamente, não é adequado, né? Principalmente pensando nessa questão de cultural, né? E dessa questão do quão diferente um território é do outro. Tipo, vocês acham que existe uma palavra em japonês pra cupuaçu? Vai ser difícil. Entendeu? Vocês ficam se perguntando como é que eu fico sabendo de todas as notícias do mundo todo ou que fontes eu utilizo que eu sei que são confiáveis para poder me informar sobre o que tá acontecendo no mundo? Pois é, como estudante de Relações Internacionais, eu tive acesso a algumas fontes do mundo todo. E eu sou uma pessoa que gosta de ler as notícias na fonte. Eu gosto de ler as notícias no lugar onde elas estão acontecendo. E por isso, ao longo da minha faculdade, eu fui fazendo tipo um compiladão de 3 fontes de notícia por país de todos os países do mundo. Sim, dos mais de 200 países, porque eu sou maluca. E aí, pra cada país tem 3 fontes de notícia. Uma mais à direita, uma mais à esquerda, uma mais a centro. Pra alguns países eu escolhi uma pró-governo, uma contra o governo e uma mais neutrona, enfim. E agora, essa coletânea de notícias tá disponível pra vocês, galera. Vocês podem adquirir, vocês podem ir atrás das notícias vocês mesmos. Sempre que acontece alguma coisa, como que aconteceu no Nepal, ou no Reino Unido, ou na França, enfim, vocês podem ir atrás do que a mídia local tá falando sobre isso. É uma coisa muito interessante pra quem gosta de relações internacionais, quer saber o que tá acontecendo no mundo, pra vestibulandos que estão estudando atualidades, e ele já tá disponível pra todo mundo, tá? Pra adquirir. Foi uma coisa que deu muito trabalho, mas que eu acho que vale muito a pena. E é isso aí. Ou seja, em boa parte dos lugares, a maioria da população se comunica em somente 1 ou 2 idiomas. E aí grupos bem menores falam uma imensa variedade de idiomas, que existem mesmo com poucos falantes. Colocando isso em números, a gente pode dizer que 94% dos habitantes da Terra falam só cerca de 10% das línguas que existem. Ou seja, mais de 90% dos idiomas estão na boca de somente 6% da população mundial. Se essa informação, por um lado, é impressionante, por outro, ela é preocupante. Afinal, isso quer dizer que grande parte da riqueza cultural da humanidade só sobrevive graças a uma parcela muito pequena da população. Ou seja, parcelas essas, galera, que são perseguidas, tá? Parcelas essas que são etnicamente perseguidas, que são culturalmente perseguidas, sistematicamente perseguidas, que estão em risco de sumir pra sempre da Terra. Enfim, então é extremamente preocupante. Muitas dessas línguas podem acabar sendo extintas. Na verdade, isso é até algo bastante comum. Em média, de acordo com a Unesco, a cada 2 semanas, uma língua deixa de existir na Terra. E eu espero que a próxima não seja minha. Nesse ritmo, até o final desse século, metade daquelas 7.000 línguas que eu falei podem simplesmente desaparecer. E aqui vale a gente diferenciar o conceito de língua extinta de um outro conceito importante, o de língua morta. O exemplo mais famoso de língua morta é o latim. O latim ainda existe. Muitas pessoas falam latim. Padres rezam missa em latim, o Harry Potter faz feitiços em latim, cachorros vivem latindo. Mas o latim não é o idioma latim. Gente, é um godo! É um Bucky! É um Bucky! Filho, você tá aqui! Ele tá nanando, eu não quero levantar ele, acordar ele. Tadinho. De ninguém. Ou seja, ninguém vai aprender intuitivamente o latim como acontece com o português no Brasil, o inglês nos Estados Unidos e por aí vai. Até porque ele não é a língua oficial de nenhum país.
Ou melhor, pra ser bem preciso, ele até é do Vaticano. Mas aí é um caso bem à parte. É um país com menos de 1000 habitantes do tamanho de uma praça. O fato é que nenhum ser humano cresce ouvindo latim na família, na escola ou na televisão. Todo mundo precisa parar para estudar a gramática e o vocabulário se quiser saber falar. E isso, é claro, exige muito esforço, muito tempo e faz com que pouca gente saiba falar latim fluentemente. Se já é trabalhoso aprender um novo idioma, imagina um que é falado por pouquíssimas pessoas. Isso leva a gente a se perguntar, e se não fosse preciso aprender vários idiomas para se comunicar com todo mundo? Afinal, por mais que você seja um apaixonado por estudar línguas, é impossível saber falar todas elas. Mas e se a gente tentasse escolher uma só e transformasse ela numa espécie de língua universal? Por que o ser humano nunca fez isso? Bom, não foi por falta de tentativa. O exemplo mais famoso é o Esperanto. Aí, ó, o espartano. Ah, o espartano. Idioma artificial idealizado pelo polonês Ludwig Zamenhof no final do século XIX. Ele vivia numa cidade que pertencia na época ao Império Russo, onde se falavam várias línguas diferentes. E por isso ele se perguntou, como seria se existisse um idioma único para todos os povos? Mas então ele não quis ficar só esperando e decidiu agir. Ok, desculpa. Zamenhof pegou Esse nível de piadinha foi pior que o meu. fonemas eslavos, se inspirou em palavras latinas e imitou estruturas comuns em vários idiomas, como o adjetivo antes do substantivo, que é o típico do inglês. Para facilitar o aprendizado, ele utilizou regras simples, como por exemplo só 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. O resultado foi a criação da mais importante língua artificial do mundo. Hoje o Esperanto tem quase 10 milhões de pessoas que sabem falar com algum nível mínimo de fluência. Ele é usado em alguns eventos internacionais, em transmissões pela internet, na literatura, na música e também foi o idioma que eu usei naquela saudação no início desse vídeo. Além disso, só o Wikipedia tem mais de 350 mil artigos em Esperanto hoje em dia. Mas o Esperanto não é o único idioma artificial já inventado pelo ser humano. Existem outros projetos parecidos, como o Novial, o Ido e também a Interlíngua. Essa última é chamada língua auxiliar porque ela se baseia na existência de palavras parecidas em vários idiomas do mundo. E boa parte desse vocabulário vem das línguas latinas, mas existem termos de outras partes da Terra que são entendidas por muita gente. É o caso das palavras kimono, iglu e vodka, por exemplo. E como resultado, dá para escrever textos como esse aqui, que tá no site da União Brasileira Pro Interlíngua. Eu não sei se a minha pronúncia de interlinguês está em dia, mas eu vou tentar. Le 900 millones de personas que parla portuguese, francese, espanhol, italiano, romaniano, etc. E mesmo le parlantes de inglese compreendem um texto técnico em interlíngua sem estudo prévio. E aí? Conseguiram entender? É um exemplo de texto compreensível para falantes de vários idiomas diferentes, mesmo que nunca tenham estudado uma outra língua. Mas além dessa tentativa de comunicação internacional, as Parece muito italiano pra mim, eu tô maluco. Alguém que fala italiano. 90% das palavras que estão lá são italianas, são não? línguas e outras formas de comunicação artificiais podem ser criadas por outros motivos, inclusive artísticos. É o caso do Nadsat, inventado pelo escritor Anthony Burgess para o seu livro Laranja Mecânica. Quem já leu essa obra ou assistiu o filme do Stanley Kubrick deve se lembrar da linguagem usada pelos Drugs que saíam dando Don Shots no Gulliver dos outros. Ou, em bom português, dos trombadinhos que se juntavam para dar pancada na galera por aí. E tem também o Klingon, que é ainda mais impressionante. É um idioma totalmente estruturado, até mesmo com uma gramática própria, desenvolvido pelo linguista Mark Auckland para a série Jornada... Cara, eu tinha 2 professores que falavam Klingon no meu ensino médio. 2. Um de física e um de matemática, né? Lógico que os nerdão maluco. Inclusive, saudades. Luciano, você era foda. E os 2 conversavam nos corredores um com o outro nessa porra. Eu não sei se eles de fato falavam alguma coisa que fazia sentido, mas eles teoricamente falavam. E eu ficava olhando pra isso, eu ficava, meu Deus do céu. Eles sabem mesmo. Pelo menos eu acho que eles sabiam. As estrelas. Klingon Ma. Existem livros publicados em Klingon, eventos anuais para promover o idioma, e até o caso de um pai americano que passou os primeiros 3 anos da vida do filho dele se comunicando só. Tá vendo? Tá vendo? Ô, gente, é porque esses negócios reproduzem, entendeu? Aí, ó... Ah, não. Supostamente para entender como que funciona o processo de aprendizagem desse idioma por parte das crianças. Como é que fala ideia de jirico em Klingon? Mas nem o Klingon e nem a Interlíngua, nem mesmo o Esperanto foram capazes de fazer o mundo inteiro falar a mesma língua. É que um idioma fabricado em laboratório, digamos assim, enfrenta muitas dificuldades para ser incorporado na vida real das pessoas. Afinal, lembra que eu falei agora há pouco sobre o latim? Assim como uma língua morta, as línguas artificiais não são oficiais de nenhum país. E elas não estão presentes no cotidiano de ninguém. Tá, tirando da criança que teve que ouvir o pai falar Klingon por 3 anos. Mas de resto, a gente só tem acesso aos idiomas artificiais se parar pra estudar e aprender tudo do zero. E esse processo
enfrenta muitas barreiras. A principal delas é o acesso à educação no mundo. Basta pensar, por exemplo, nas escolas brasileiras. Em muitas delas, os alunos mal têm aula suficiente de português. Um segundo idioma, como inglês, então, nem se fala. Não é à toa que só 1% da nossa população tem fluência em inglês. Imagine, então, o desafio que seria ensinar uma língua ainda menos utilizada como o Esperanto. Fora que a gente tá falando de apenas um dos mais de 200 países do mundo. Essa situação é ainda mais delicada em outros lugares. A maior parte dos países não tem muito a ganhar adotando uma outra língua no lugar das línguas da sua população, especialmente quando tradução em línguas francas como inglês e francês se mostram suficientes para a comunicação internacional. E por isso, por mais que alguns de nós quisesse, a verdade é que dificilmente um dia o mundo inteiro vai ser capaz de se entender numa só língua. Por um lado, isso pode parecer uma má notícia para algumas pessoas, mas Eu acho isso super positivo, pelos motivos que eu já falei pra vocês, mesmo razão de Libras. vamos pensar pelo outro lado. A grande variedade de idiomas que existem no mundo é algo fantástico. É Assim lindo. como diferentes povos têm as suas leis, as suas religiões e até os seus calendários, eles também têm as suas línguas. Elas são parte fundamental da cultura de cada grupo e de cada nação. Estudar novas línguas estimula nosso cérebro e melhora nossa memória. E serve também como hobby para muita gente, que se diverte aprendendo um pouco mais sobre o mundo através do idioma de cada lugar. E também é uma prática que motiva muitas pessoas a fazer as malas e conhecer outros países, na busca por uma experiência de imersão em uma realidade diferente. E que até mesmo sem viajar, já serve para ampliar o nosso repertório cultural. Assistir um filme em outra língua ou ouvir uma música em um idioma diferente, ainda que a gente nem entenda direito o que diz a letra, são sensações que fazem a gente se teletransportar pelo mundo mesmo sem sair de casa. Por isso, não tem problema se a humanidade nunca vier falar a mesma língua. No fim das contas, isso pode servir como incentivo a mais pra gente conhecer o mundo. São centenas de países, milhares de idiomas. E preserva a cultura também de cada país, né? Porque, querendo ou não, a língua, ela guarda muito da cultura. Milhões de palavras, bilhões de pessoas e infinitos motivos pra se encantar com essa espécie tão fascinante que é o ser humano. Korandankon, Kajgis Laventonam Foron. Foda. Foda! E aí, curtiram? O Pedro é ótimo, né? Nossa, a edição dele é absurda. Eu quero muito descobrir quem edita os vídeos dele, porque é lindo demais. Enfim, galera, é isso aí. Encerramos por hoje. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.